Oi, gente, tudo bem? Oi lá, pessoal. Maísa, tá aí, Maurício, Rodrigo, tudo bem, gente? Voltamos aqui, né? Mais uma live. E a ideia é falar de reforma tributária de novo, porque é o tema aí do momento, né? Meu convidado já chegou, já vou colocar ele no ar. Boa tarde, boa noite, né, Maurício? Quase. Oi, Olá, Fernando. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então tá, pessoal, boa tarde para todo mundo, início de noite. Vou falar de novo de reforma tributária, porque eu não canso de falar de tributos com vocês. E a ideia agora, na verdade, é uma pegada um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre uma análise técnica, né, sobre o que saiu, né, no texto da lei, de fato. Bora aprender, mas isso aí, a reforma, né? E a gente vai falar dos aspectos políticos também, que eu acho que são muito importantes para a gente nesse momento, por vários motivos. O momento que a gente está, conhecer o processo político de legislação, de votação de normas. Acho que é importante a gente conhecer isso também antes da gente falar de uma reforma. Bom, Fernando, antes da gente começar, vou deixar você se apresentar aí para o pessoal que não te conhece ainda. O Fernando é professor também, nós somos colegas na faculdade. Sim. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Realmente, discutir qualquer questão já é interessante, né? Seja do direito, da tributação, ainda mais um tema como esse, né? Está me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Tá baixinho, mas dá para Tá bom. baixo o volume, né, do som. Será que vai melhorar agora? Vamos ver. Tá, acho que tá um pouquinho melhor. Tá. Então, meu nome é Fernando Schumacher, eu sou professor da FAI, dou aula de Direito e Empreendedorismo. Mas eu também tenho alguma experiência na área da política, porque eu fiz mestrado em ciência política na Federal e atualmente sou doutorando em ciência política. Até, Paulo, se você me permite, a gente sabe que tem muitos alunos nossos aqui e a gente vê tanta abobrinha sendo dita na internet, eu faço um convite a todos que nos ouvem aqui, que busquem aprender, busquem sempre estudar, busquem sempre ler antes de dar alguma opinião, ou então mesmo se pronunciar no Facebook, porque isso pode, inclusive, prejudicar as carreiras de vocês, começando aí, qualquer situação. A gente nunca sabe tudo, pelo contrário, a gente sabe cada vez menos, e é por isso que a gente está aqui para tentar debater e entender um pouco mais sobre a reforma. Eu já fiquei curioso porque colocaram ali reforma, entre aspas. Por que reforma, entre aspas? A Maísa que colocou, vou deixar ela responder. Eu tenho minha opinião também. A Maísa é uma amiga minha, advogada, e a gente conversou um pouquinho sobre reforma na semana passada. E eu acho que ela pensa a mesma coisa do que eu, por isso que ela colocou nesse formato. Antes dela responder aqui, acho que a gente pode começar, Fernando. Sim. Então, bom, vou falar aqui uma coisa que todo mundo já está cansado de ouvir, que é o sistema tributário complexo que nós temos no Brasil. A gente tem o CTN, que é uma lei complementar que trata de todos os tributos, que é o sistema tributário como um todo, ela, lógico, ela vem lá da Constituição. E pode não parecer, mas quando ela foi criada lá nos anos 60 e, sei lá, 64, se não me engano, 68, ela Uhum. já veio como uma reforma. Ela veio como um intuito de simplificar o sistema tributário. Vejam só, simplificar o sistema tributário no Brasil. Imaginem como que não era antes disso. E aí a gente já passou por muitas alterações em relação à legislação. E agora, né, semana passada, a gente teve a apresentação do projeto de lei da reforma tributária, a primeira etapa, apresentada pelo governo federal, né, pelo ministro da Economia. Isso exatamente há uma semana, né? Foi no dia 21 que foi apresentado. E essa primeira etapa, ela fala somente das contribuições de PIS e da COFINS
que é a unificação desses tributos, e a gente vai conhecer um pouquinho melhor no decorrer aí da nossa conversa. O projeto, né, na verdade, a apresentação feita pelo governo é que a reforma ela vai passar por 4 etapas. Esse projeto do governo, né, do Ministério da Economia, que é a primeira contribuição de bens e serviços, então vou chamar de CBS agora. A segunda etapa é uma alteração no IPI, que a gente ainda não sabe o que é, mas eles vão tratar alguma coisa com relação à seletividade, talvez mudar um pouquinho o formato, reduzir, de repente, a quantidade de alíquotas, ou torná-la mais simplificado. Por terceiro, imposto de renda, né, tributação das empresas e das pessoas físicas, tributação dos dividendos, que isso é muito discutido já há bastante tempo. Por fim, desoneração da folha de pagamento. Falando em discussão antiga, a própria PIS e COFINS, né, já é uma discussão de bastante tempo, principalmente em relação a unificar esses 2 tributos. Acho que antes da gente falar, Fernando, dos aspectos de como que funciona na votação e etc., vamos conversar um pouquinho sobre os projetos que a gente tem. A gente até estava discutindo há pouco, né? A gente tem 2 PECs, que é a PEC 45, que é um projeto que chama, né, de emenda à Constituição. Emenda à Constituição, tem o PEC 110, né, da Câmara, e agora essa contribuição do Executivo, que o Paulo Guedes entregou recentemente, semana passada, né? E nós estamos, na verdade, ainda sem saber qual vai ser o documento legislativo adotado pelo Congresso. Vai continuar sendo uma PEC? Será que vai se transformar num projeto de lei? Porque tem as etapas, né? E parece que nessa primeira etapa vai trabalhar apenas o PIS e COFINS, né? Mas acho que você vai falar mais sobre isso depois. Com relação aos instrumentos legislativos, ainda não se sabe, porque o que nós temos isso é normal que aconteça na democracia. A gente tem uma proposta do Senado, tem uma proposta da Câmara e tem uma proposta do Executivo, cada qual com seus interesses, normal, exercendo as suas liberdades democráticas. Acho que é legal a gente falar, então, qual que é a diferença de PEC e qual que é a diferença do projeto de lei, e, de repente, por que o do Executivo é um projeto de lei, é uma PL ou um PL e não uma PEC. Sim. Bom, a grande diferença no âmbito político é que a PEC, por se tratar de uma emenda à Constituição, altera a Constituição, ela tem um trâmite muito mais trabalhoso, muito mais doloroso, digamos assim. O debate é muito mais amplo do que o projeto de lei. Eu tomei a liberdade de acessar aqui, para quem quiser acompanhar, eu estou olhando um resumo do site da Câmara e do Senado. Lá eles têm bem certinho os trâmites para quem quiser depois ver. A PEC, ela tem uma série de requisitos que tornam difícil a sua apresentação. Eu preciso de 1/3 de senadores ou de deputados, né? Ela não pode ser aprovada por maioria simples, mas sim por maioria absoluta. Além disso, ela passa primeiro por uma análise da Comissão de Constituição e Justiça, que são as várias comissões que tem dentro das casas legislativas. Vai para uma comissão especial, que é uma comissão, assim, quando a proposta de emenda ela ultrapassa mais de 2 comissões, tem várias comissões dentro das casas legislativas, comissão de orçamento, comissão de violência doméstica, uma série de comissões. Nesse caso, é a comissão orçamentária e a comissão de Constituição e Justiça. Ela vai para dentro dessa comissão especial. Depois que ela passa por isso, é feito lá o relator, aquilo que a gente vê, aquele pessoal sentado, discutindo, às vezes, batendo boca, que os ânimos se acirram mesmo, é natural. Ela vai aí, então, para plenário, que é quando o caldo engrossa de fato, né? Que é a discussão se acalora, e geralmente acontece o quê? Dentro da primeira casa e da segunda, quando tem as votações. Se aprova um texto base e são feitos alguns destaques. Quem está ouvindo a gente aqui já foi feito um destaque. É uma coisa separada para que seja discutido depois em específico. Então, assim, o Senado aprovou a PEC, aprovou o texto básico, mas tem vários destaques a serem votados. Depois vai para a Câmara e, assim, depois vai passar, lógico, para a sanção presidencial. O PL, ao contrário da PEC, ele não precisa desse 1/3 para ser proposto. Qualquer senador ou deputado pode propor um PL. Qualquer membro da comissão pode propor um PL. E ele passa pelas comissões também,
mas ele tem uma dinâmica mais simples, porque basta a maioria simples para ser aprovado, né? Então, ele requer um diálogo menor. Por isso que é muito importante saber qual que vai ser o diploma legislativo escolhido pelo Congresso e pelo Executivo também, porque isso influi diretamente na dificuldade em se aprovar ou não Ou no não. tamanho do Constituição. Exatamente. E até é bacana a gente ver, por que que o executivo então não entregou uma PEC? Porque a proposta dele não altera a Constituição Federal. Ela só vai alterar as contribuições. E as contribuições eu não preciso nem de uma lei complementar, somente uma lei ordinária. Então, por conta disso, ele não precisou fazer uma PEC, né? Sim, sim. Ele apresentou um PL, eu até não sei se ele, na verdade, assim, ele apresenta uma complementação quando o Guedes foi lá entregar a proposta dele, o ministro da Economia. Ele mesmo falou, olha, é uma complementação, eu quero Ele falou, dialogar, vamos fazer um diálogo. E não tem como ser de outra forma, né, gente? Então, é importante que isso também a gente tenha em mente. Não tem uma proposta melhor ou pior. Vai ter que ser debatido pelos amplos setores. O que acontece, inclusive, nessas comissões, Paulo, são as audiências públicas, que muitas pessoas, a maioria das pessoas, não ficam sabendo. Já aconteceu, inclusive, ano passado, vários professores de diversas universidades foram falar sobre seus pontos de vista, sobre a reforma, sobre IVA, sobre o que acontece em outros países, e isso é importante. Eu não sei se nós vamos ter tempo e clima para ter um debate tão civilizado assim, mas isso a gente fala daqui a pouco, né? Mas sabe que no site lá do Planalto, quando a gente procura o projeto de lei, ele tem uma caixinha assim do lado direito falando, dê sua opinião sobre o projeto. Aí ele abre e eles não têm uma opinião assim para você escrever e discorrer o que você quiser. Ele faz aquela pesquisa acadêmica. Discordo totalmente, discordo parcialmente, nem discordo nem concordo. Então ele tem as 5 caixinhas lá para você votar. E aí eu votei hoje, lá você vota e só isso, assim, não anda, né? Não tem um próximo passo para a gente, de repente, dar nossas opiniões lá e dizer o que seria bom, o que não seria. Mas, enfim, né? Vamos conversar aqui o que cabe a gente. Então, legal, a gente falou da diferença da PEC e do projeto de lei. Acho que isso é muito importante a gente saber o porquê dessa diferenciação dos dois. Pode falar. Desculpa te interromper. Agora, essa semana, dia 30, eles vão instalar, quando eu digo eles, eu digo Congresso, uma comissão mista da reforma tributária, né? Uma comissão formada pelos senadores, pelos deputados federais, e também, obviamente, vai ter participação de membros do Poder Executivo. Por que isso é feito, essa comissão mista? Para facilitar o diálogo entre as casas. Senão acontece o quê? Aprova algo no Senado, vai para a Câmara, muda tudo. Tem que ficar voltando, né? Uma é revisora da outra, essa é a dinâmica, né? Então, quando se monta uma comissão mista, facilita esse debate. Daí já tem interlocutor do Senado dentro da Câmara e vice-versa. Então, essa comissão, que já tinha sido instalada antes, parou por conta da pandemia, e agora ela voltou e vai ser reinstalada agora no dia 30. E quem preside, tem o nome aqui dele, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, confesso que não conheço, mas é ele que vai presidir essa comissão tão importante. Legal. Tá, e então como que funciona essa tramitação, Fernando, com relação ao projeto de lei que a gente tem hoje, né? Como que funciona a tramitação aí a partir do dia 30 ou, sei lá, nos próximos períodos, próximos dias ou próximos meses? Bom, então agora vai para essa comissão mista e lá tem o presidente, tem o relator faz a análise dizendo se é inconstitucional isso, ou então essa proposta aqui a gente não tem condição de aprovar, a sociedade civil, a própria mídia faz as suas deliberações e aponta, como aconteceu na reforma da Previdência, né? E depois disso feito, ela vai para a votação no plenário. E assim acontece nas duas casas. Talvez não seja o melhor momento para fazer isso. Por quê? Porque nós estamos num momento bastante conturbado, né? O que nós temos esse ano? Dando um tchau aqui para... Né? Só desculpa aí, pessoal. O que nós temos esse ano? Nós temos
eleições municipais, nós temos isso, eleições municipais, o que acarreta? Muitos senadores e muitos deputados, eles saem, deixam seus gabinetes e vão para as suas bases para concorrer ou para apoiar os seus apoiadores, os seus discípulos, enfim, né? Isso dificulta também na negociação. Pensem comigo, quem que vai se candidatar a prefeito vai ter coragem de defender alguma redução de imposto ou então alguma coisa que reduza o orçamento do município? Não dá. Tem a pandemia, tem eleição para presidente da Câmara, que é o cargo mais importante depois, eu diria até mais importante do presidente, porque o presidente da Câmara é quem tem o poder da caneta. É ele quem faz, é o presidente da Câmara atualmente, Rodrigo Maia, que diz, isso aqui vai para SEJ, isso aqui vai para votação, isso aqui não vai para votação, é ele quem determina a pauta. Né? Então essa eleição da Câmara é muito acirrada. E isso, logicamente, vai gerar um debate muito, muito bom. Nós temos, além disso, um nível muito tranquilo entre governadores e o Poder Executivo, por diversos motivos, aqui não cabe a nós entrar nessa questão. E não bastasse isso, a reforma tributária, ela é um tema muito sensível, ela mexe com diversos setores. Eu achei aqui um artigo, vou falar o nome A Política da Reforma Tributária, Federalismo e Mudança Constitucional, do Sérgio Azevedo. Ele faz assim, algumas categorizações de quais são os temas mais sensíveis e que geram mais polêmicas dentro do Congresso. E ele coloca a reforma tributária como um dos mais difíceis, porque eu tenho tudo. Eu tenho opinião de especialistas, eu tenho opinião do Executivo, eu tenho opinião de instituições que sempre dão o seu pitaco, como é a OAB, por exemplo, e tem, além disso, os estados, os deputados, os senadores. Então, o grau de polarização e de fragmentação é muito grande. Nesse ambiente todo que nós temos aqui, que eu já acabei de falar para vocês. Não é fácil, então, construir essa maioria, né, para essa votação. Eu queria indicar também, se você me permite, um artigo do professor Luiz Domingos Costa, que é seu colega, inclusive, de Ciência Política lá da Uninter, que foi meu contemporâneo lá no mestrado, ele fazendo doutorado e eu mestrado na Federal. Ele ele escreveu O Novo Cenário Político em Tempos de Pandemia, Luiz Domingos Costa. Aconselho também que o pessoal lê, ele faz bem essa análise aí, da dificuldade que é se encontrar o consenso nesse momento que nós estamos vivendo. Entre tantos, inclusive entre tantos projetos, né? Porque os projetos, eles não são, eles até podem se complementar, mas eles são diferentes entre si. Então, sim, fora isso, a gente tem unificação nos outros de tributos municipais e estaduais, que eu não vejo uma possibilidade agora de fazer isso, mas que seria uma ideia inicial, inclusive, dos projetos das PECs, né, que já estão em tramitação. Mas essas etapas, é uma dúvida que eu tenho, essas diversas etapas. Nesse primeiro momento, só tem a unificação. É só isso que vai ser votado agora, pelo menos agora que o ministro encaminhou para o Congresso. O projeto de lei 3887, que é a instituição da CBS, então é a substituição do PIS e COFINS pela contribuição sobre bens e serviços, isso está sendo chamado de reforma tributária. Por isso que a gente usou reforma tributária, porque ele, a princípio, não passa de uma simplificação, né? Então, na proposta da lei, na verdade, lá no finalzinho dela, a gente fala da justificação, né? Por que a lei foi criada. Então, lá, ele fala sobre o contexto tributário no Brasil, que é complexo, isso e aquilo, e ele fala, olha, a gente está fazendo isso porque a gente precisa de um sistema tributário mais simplificado, o que vai diminuir, teoricamente, o tempo gasto pelos setores, pelos contadores, pelos tributaristas de levantar tributos, de apurar tributação. No projeto está dizendo que a gente gasta mais ou menos 1.500 horas só para fazer obrigações tributárias e acessórias envolvendo tributos, né? PIS e COFINS é um dos tributos que mais tem discussão em meios aí judiciais com relação a ICMS na base, com relação a créditos, com relação
a insumo, com relação à base de cálculo lá a tributação da receita financeira, que veio em 2015, etc. Então, a gente teve muita discussão com essas contribuições. E a ideia de unificar os tributos, unificar, simplificar, neutralizar, e ele coloca que a ideia não é aumentar carga tributária. Isso é muito importante a gente falar. Aqui no projeto de lei está escrito isso. Nossa ideia não é tributar, não é aumentar a carga tributária. Ah, mas então por que a alíquota ficou tão alta perto da alíquota que a gente tinha? Por causa do conceito de não cumulatividade. Então, antes de falar isso, eu vou falar mais ou menos o que mudou, tá, Fernando? Para a gente entrar aí numa linha de... Sim, o que eu queria perguntar é quem paga PIS/COFINS? Quem é contribuinte do PIS? Bom, quem paga de fato tudo é você. Todo mundo que está assistindo aqui, sou eu. É o consumidor final, somos nós. Isso é o que tem na minha cabeça desde sempre. Mas quem é o contribuinte previsto lá na legislação, que é aquele que vai recolher a guia de tributo, são as empresas. São todas as empresas, todas as pessoas jurídicas de direito privado. A princípio, com finalidade lucrativa. E entidades de terceiro setor sem fins lucrativos também recolhiam PIS sobre folha. Então, o que aconteceu com o projeto de lei? Unificação dos tributos de PIS e COFINS. PIS sobre folha, PIS sobre faturamento, COFINS sobre faturamento, PIS importação, COFINS importação. Então, 5 tributos virou um só. Unificação de alíquota, a gente tem só uma alíquota de 12%. A gente tinha regime cumulativo, 3,65%. Regime não cumulativo, 9,25%. Isso tudo virou 12%, uma alíquota só. Ficou bem mais alta, sim, ficou bem mais alta. Qual que é a ideia do governo? Ele chama de não cumulatividade plena. Tudo aquilo que eu compro, seja bens ou serviços, que venham tributados com a CBS com 12%, eu posso me apropriar de créditos. Então, eu posso aproveitar créditos e aí a gente não tem mais o efeito cascata, né? Por isso que a gente chama de IVA federal, que é a tributação só sobre o valor agregado. Como eu aproveito o crédito, eu tributo só sobre a minha parcela de valor agregado ali na minha saída. E aí o meu desembolso financeiro vai ser menor, né? A conta corrente que a gente chama. Aproveito o crédito, um direito, um ativo, né? Contabilmente falando, tem um débito passivo, compensa um com o outro, vou pagar a sua diferença. Então, o desembolso financeiro vai ser menor para o empresário. Que mais que mudou que eu tenho aqui rápido? A gente tem a tributação, a gente tem uma alteração muito importante para marketplace, por exemplo, para as plataformas digitais, que elas estão sendo responsáveis tributárias, mesmo não constando elas lá no CTN. A lei, aqui o projeto de lei colocou elas como responsáveis, tanto na questão da importação, quanto na operação de venda por marketplace. Então, se uma empresa vender para você, Fernando, e ela não emitir nota fiscal, não tributar CBS, o Mercado Livre lá vai ter que pagar essa contribuição. Isso provavelmente vai ser discutido ainda, porque eu acredito que essa lei não poderia legislar, de repente, sobre responsabilidade de terceiros ou responsabilidade pessoal, né? Talvez você possa falar melhor do que eu sobre isso, porque essa previsão está no CTN, que é uma lei complementar. Fora isso, de alteração, a gente teve, então, o creditamento, que é o principal de todos, e a tributação unificada. Muito importante, tributação somente sobre a atividade operacional, ou seja, receita operacional. A receita não operacional, que são aquelas outras receitas que a gente recebia, a receita financeira de uma empresa que não é financeira, receita de aluguel de uma empresa que é um comércio, não teria incidência tributária. Então, essa também foi uma alteração bacana que a gente teve com relação à CBS. A Maísa falou, tem dificuldade de entender como um sistema de crédito na tributação vai simplificar o sistema e não torná-lo mais complexo. Eu vou te responder isso, Maísa. Posso responder, Fernando? Por favor, por favor. Por quê? Por que a regra fala isso, Maísa? Porque hoje a gente tem 2 regimes, um cumulativo e um não cumulativo. Qual que é o problema do não cumulativo que a gente tem hoje? Ele é complexo. Ele traz lá no artigo 3º da 10.833 o que eu posso aproveitar e tem um inciso que ele é delicado que fala do insumo. O que é insumo? A gente não tem conceito de insumo, nunca teve.
Aliás, a gente tinha um conceito que era aquilo que é aplicado e consumido no processo produtivo, ou seja, tinha que estar dentro do meu produto para ser insumo. Então, por exemplo, algo que uma lixa que eu usava para limpar o meu produto, não era insumo. E aí as pessoas não aproveitavam. Água, que eu usava só para higienizar, sei lá, qualquer coisa assim que não estava embutido ali, não era insumo. 2019, aí a Maísa ela vai ficar até brava, porque em 2019, por uma instrução normativa, Maísa, a Receita Federal falou, olha, insumo é tudo aquilo que é necessário para o processo de fabricação ou de prestação de serviço. Ou seja, comércio não tem insumo. Também tem outra questão. E aí a gente teve um alargamento do conceito de insumo em 2019. E aí, por que a gente entende que esse sistema pode ser mais simplificado? Porque não existe mais conceitos, o que é insumo, o que não é, o que eu posso aproveitar. O que a norma fala? Tudo aquilo que eu comprei, que tenha a CBS destacada na nota fiscal, com a alíquota correta de 12%, eu vou poder aproveitar de crédito. Então, não existe mais conceito de insumo. Qualquer coisa que eu compre vai me dar crédito. Qualquer coisa que eu tome de serviço vai me dar crédito. Que tem ali incidência. E aí a gente tem as diversas formas e as diversas discussões, né? Por exemplo, aluguel não emite nota, mas vai tributar. Vai dar crédito, não vai? Então a gente também tem algumas questões que a gente ainda está confuso com relação a essa possibilidade de crédito. Eu vejo isso como uma forma de simplificar, sabe, mais do sistema que a gente tem hoje para o sistema que a gente tem, que está previsto para acontecer por conta dessa possibilidade do crédito ser somente aquele que está destacado na nota. Deixa eu te perguntar, até desculpa a minha ignorância nesse sentido, essa recuperação, esse crédito, ele tem alguma coisa a ver com essa devolução que a gente recebe da nota fiscal municipal e estadual? Não tem a ver. A lei, na verdade, ela coloca assim, o crédito você pode aproveitar ou ele vai ser devolvido. Ele coloca uma palavra de devolução. Quando eu não consigo aproveitar. Então, eu tomo o serviço e compro. Tenho muito crédito, mas eu só exporto. Então, sobra crédito, eu não consigo compensar. Aí o fisco vai te devolver em dinheiro. Se você fizer um pedido de ressarcimento, né? Mas ele não tem a ver por exemplo, aquilo que a gente recebe do Estado. O que ele interfere é que a gente recebe menos do Estado, né? Então, a não cumulatividade, o CPF na nota lá, quando a gente vai comprar um produto, por que a gente não recebe mais? Porque, às vezes, a empresa ela pagou menos por conta do crédito. Então, ele tem uma relação, mas não é necessariamente aquilo que a gente está recebendo. O João Marcos perguntou... Fernando, já vou deixar você falar, tá? Ele perguntou se... Obrigada, João. Ele falou assim, se o IPI também está na pauta. Não, o IPI é o segundo passo do projeto de lei. Eu não sei o que vai acontecer com o IPI, gente. Assim, de verdade, eu não sei qual vai ser a ideia do governo em relação... Deveria unificar com PIS e COFINS, de fato. Eu aproveitar esse gancho para dizer o seguinte, essa divisão em etapas, ela é inteligente por parte do Congresso e do Executivo, porque você fatiando a reforma, você facilita e muito a tramitação e corre menos risco de grandes derrotas, porque a gente, trazendo bem para o aspecto político, quando você apresenta um projeto de lei, seja você, qual ente você for, quando você perde, ou quando você é derrotado naquela votação, você perde um capital político muito grande. Né? E essa situação tem que ser levada em conta, porque naquele cenário que eu desenhei no início, você me permite, deixa eu só voltar um pouco. Né? Qual que é, para as pessoas assim, que não estão acostumadas com essa questão política? O sistema brasileiro é o quê? É o famoso presidencialismo de coalizão. Eu sou o presidente, eu sou o executivo, mas eu não consigo aprovar determinadas medidas se eu não tiver o apoio do Congresso, né? Porque existe a possibilidade de veto, derrubar veto e tudo mais. Então, essa negociação faz parte do sistema político brasileiro, que é muito peculiar, inclusive, né? É uma mistura entre presidencialismo e parlamentarismo nosso. E isso já desde 88, se não me engano, o professor Sérgio Abranches cunhou esse termo.
Tá, se eu tenho que ter essa coalizão, essa discussão se acirra. E lógico que eu pegar uma reforma tributária nessas 4 etapas e colocar tudo para debater de uma vez só, não dá certo. Vamos lembrar o que aconteceu com a reforma trabalhista, que ela era para ser uma reforma muito ampla. E por mais que o presidente Temer, na época, tivesse bastante apoio naquele momento do impeachment e tudo mais, ele ainda assim optou por não manter diversos dispositivos para não perder. Vamos fazer alguma coisa que é melhor que não fazer nada. E para dificultar ainda mais esse cenário, a gente tem que lembrar que o Poder Executivo Central agora ele não faz parte de nenhum partido político, não tem partido político, e o famoso Centrão, né, que são aquele grupo de partidos que são os menos ideológicos, digamos assim, né, os menos identificados com determinadas causas, ele perdeu uma força muito grande nessa semana, com a saída dos democratas, do Partido Democrata, os democratas, né, e o MDB. Então eles tinham lá 221 votos, agora eles têm 150 e poucos, e isso faz uma diferença gigantesca. Por que isso aconteceu? Pensando na eleição para a presidência da Câmara. É nesse ambiente que a reforma vem sendo discutida. E aí eu fico preocupado porque os cientistas políticos têm... existe uma corrente na ciência política chamada a teoria da não decisão. O que não chegou a ser discutido, que é tão importante quanto aquilo que foi discutido. Por exemplo, eu não vejo possibilidade de se discutir a questão da distribuição, né? Que a gente é um sistema de distribuição. O governo central arrecada, tem que repassar tantos por cento no município, o estado e assim vai. Será que nós vamos conseguir debater isso de uma maneira civilizada, de uma maneira concreta, que vá levar realmente a alguma racionalização? Eu não sei, não sei. Teremos que ver. Veremos. Matheus, o Matheus perguntou que horas que a live vai estar salva. Assim que acabar e eu conseguir postar, ela vai estar lá, Matheus. Então, 6h30, né? Depois das 6h30. E o Maurício falou, então, com a reforma, será eliminado o regime cumulativo. No texto que a gente tem hoje, Matheus, sim, regime cumulativo deixa de existir e a gente vai ter só a não cumulatividade, que essa, inclusive, é a ideia da tributação praticamente mundial quando a gente fala do IVA, tributação somente sobre o valor agregado. Essa que é a ideia do governo federal com relação às contribuições. Falando disso, né, principalmente, o que a gente viu muitas pessoas discutindo, sofrendo, né, os grandes prestadores de serviço sofrendo com o texto da reforma. Por quê? Porque a gente teve uma alíquota de 3,65 no presumido, que era o que a maioria seguia, para uma alíquota de 12%. Ah, mas tem crédito. Ok, tem crédito. Só que muitos prestadores de serviço não podem aproveitar muitos créditos. Que créditos, por exemplo, que o escritório de advocacia poderia aproveitar? Se não outros serviços. Que crédito que o escritório de contabilidade? Que crédito que uma empresa de patrimonial que faz aluguel pode aproveitar? Então, a gente tem um problema de isonomia, eu diria, isonomia tributária, né? Princípio da isonomia lá da Constituição, que entender que todo mundo poderia aproveitar os mesmos créditos, que é o que a gente não vai ter, bem provavelmente, né? Aí a gente vai falar, não, mas eu vou criar PJs para aproveitar crédito da folha. Vai criar, mas vai vir a tributação do lucro. Então, a ideia é realmente fechar o cerco aí num planejamento que a gente poderia fazer para essas pessoas. Pensando nisso, agora é uma perguntinha aqui, pensando nessas empresas que poderiam ter um prejuízo com relação ao PIS, com relação ao CBS, né? A substituição do PIS e da COFINS. A PIS e a COFINS, a ideia é transformar em CBS. Em CBS com uma alíquota de 12%. Então a gente sai de 3,65, tá? Ou 9,25 para 12%. Contribuição sobre bens e serviços. Isso, sobre bens e serviços. Pensando nisso, na dificuldade que muitas empresas têm, no impacto negativo que isso pode gerar, mas também
muitas empresas vão sair beneficiadas, grandes indústrias, montadoras, que podem aproveitar muitos créditos. Será que a gente teve, ou teria, ou vai ter um viés político nessa substituição e unificação para todo mundo, e não importa qual a sua atividade, não importa a isonomia, não quero saber, todo mundo vai ter que tributar igual? O que você me diz disso? Bom, é lógico que nós vamos ter uma discussão com relação a isso, né? Porque existem dois grupos bem definidos no Congresso, digamos assim, né? A gente tem os partidos PCdoB, Sustentabilidade, PDT, PT, PSOL, que não vão defender esse sistema, porque não seria possível, na concepção desses partidos, eu tratar grandes conglomerados, montadoras, como você mesmo falou, indústrias, com um escritório de advocacia pequeno, por exemplo. Então, um pequeno empreendedor. Mas aí eu acho que aquelas legislações para microempreendedor talvez resolvam esse problema. Não sei, talvez você possa até me ajudar depois. Mas existe sim uma reticência muito grande desses partidos de cunho mais social com relação a esse tratamento isonômico. Por outro lado, não só o Centrão, que tem bastante voto no Congresso, mas os outros partidos de cunho mais liberal, eles são a favor desse tratamento econômico, já que é uma grande bandeira dos liberais essa igualdade formal e material, né? É uma divisão importante aí para quem atua na área do direito, né? Mas, então tem essa divisão e vai haver. Eu não sei se para agora, nessa PIS e COFINS, na mudança da PIS e COFINS para a CBS, vai ser tão acirrado, mas certamente nos demais vai haver. Então tem esses dois grupos muito bem definidos. Mas assim, e é interessante ver isso, porque quem conhece o regimento das casas legislativas do Congresso, quem vai ter o poder de ser o relator das comissões, por isso que esses cargos, gente, de dentro do Congresso são tão cobiçados e essa disputa é tão grande, porque é ali que se decide. Se a Paola, que é presidente da comissão da CCJ, ela vai votar o quê? E ela é do partido da Paola, ela vai votar as coisas que interessam ao partido da Paola. Né? E a dificuldade para se aprovar outras coisas que não são de interesse do partido da Paola são gigantescas. Né? Então, por mais que haja discussão, que haja o ambiente democrático, existem cargos-chave. Nesse momento, eu até tenho, acho que eu já falei, né? Inclusive, é do PSDB o presidente, que é um partido que não faz parte do Centrão, pelo menos teoricamente não faz parte, mas ele é mais alinhado a uma agenda liberal, digamos assim, né? A saber o que vai sair desse relatório, que é o primeiro passo. Nós vamos ter o relatório e a aprovação por essa comissão mista. Certo. E a gente pode... Espera aí, deixa eu ver uma pergunta aqui. O Maurício falou. Levando em consideração que a maior parte das empresas são micro e pequenas empresas, eliminar o regime de cumulatividade pode prejudicar o crescimento dessas empresas que sustentam em maioria o país, verdade? Só que assim, ó, o que vai acontecer, Maurício? Vamos pensar, 98%, 99% das empresas no Brasil são MEEPP. Isso significa, só que dessa quantidade nem todas são simples nacional, que é outro regime. Então a gente tem o regime de porte, né, o porte da empresa, a gente tem o regime tributário que é simples, que desse tanto aí a gente pode falar uns 85%, 90% são simples nacional. Essas empresas, elas podem ser prejudicadas em um sentido, sim. Mas realmente é grande parte das empresas no Brasil. Então a gente os grandes indústrias vão se obrigar a contratar os pequenos, porque muitas vezes eu não tenho outras empresas grandes que tenham a mesma atividade. Por que eu falo que elas podem se prejudicar? Porque, por exemplo, o Simples Nacional, ele não segue a cumulatividade. Ele segue a cumulatividade no sistema como um todo. Mas, por exemplo, o ICMS, ele repassa crédito. Nesse modelo da CBS novo, ele vai poder repassar crédito também de contribuição do CBS. Hoje, ele repassa de PIS e COFINS. Qual que é o problema? Se eu sou uma indústria do lucro real e compro de uma empresa do Simples, eu tomo meu crédito alíquota cheia, 9,25.
Agora, nesse modelo novo, se eu sou uma indústria do lucro real e compro de uma empresa do Simples, eu vou tomar crédito na alíquota que ela paga. Vamos dizer que seja 2%. Então, pode ter um prejuízo sim. Ah, poxa, eu não vou comprar dessa empresa do Simples, vou comprar de uma empresa do presumido que vai pagar 12% e vou poder aproveitar mais. Então, nesse sentido, a gente pode ter um prejuízo sim. Aí, nesse caso, eu concordo com você. A questão de acabar com a acumulatividade é simplesmente para simplificar o formato e não ter o efeito cascata, que é o que a gente tem. A cumulatividade, ela gera um efeito cascata de tributação sobre imposto. Todo mundo paga. Só todo mundo paga, e não é sobre valor agregado, é sobre valor cheio. O que o outro pagou, eu vou pagar de novo, e é como se fosse uma bitributação. Então, a ideia da não cumulatividade, ela é muito bem-vinda. O problema é que a gente tem tamanhos de empresas diferentes e isso vai gerar o repasse do crédito de forma diferente, que pode sim trazer um prejuízo de primeiro momento para as empresas do Simples. Mas aí a disputa, ou então a discussão poderia ser para o estabelecimento de alíquotas diferentes de acordo com a faixa da empresa, do tamanho da empresa, ou não? Poderia existir isso ou não? Eu entendo que, olhe, que dificuldade. Eu entendo que a gente precisa ter uma progressividade nesse sentido, sim. Pensando como empresas com mudança, com faturamentos diferentes, né? Então, até X milhões é tantos por cento. Ou, de repente, um adicional, não sei. Eu teria que pensar num melhor formato. Ou seguir o modelo que a gente já tem. Por exemplo, em vez de ser o crédito repassado, é o crédito só apropriado. Hoje o Simples Nacional, ele paga uma alíquota bem baixinha de PIS e COFINS, mas o lucro real ele aproveita 9,25. Por quê? Porque é o regime dele não cumulativo, não importa quanto que o Simples pagou. Então, a gente poderia talvez continuar nesse mesmo formato. Pagou contribuição? Pagou. Vou aproveitar meu crédito alíquota cheia. Mas não, a gente está trabalhando num formato igual do ICMS, igual do IPI. Eu vou tomar o crédito somente do que foi pago na etapa anterior. E aí é uma questão interessante porque esses pequenos empresários, essas pequenas indústrias, diferentemente das federações, eles não têm poder de negociação dentro do Congresso. Eles não fazem lobby, eles não têm uma associação forte, sobretudo em questões tão técnicas como a reforma tributária. Eu relembro aqui a questão da reforma da Previdência, que os principais interessados, os aposentados, os deficientes, enfim, eles não conseguem sequer entender o que é que está acontecendo. Então, qual é o poder que essas pessoas mais afetadas pela reforma em si têm de decisão? Quase nenhum, né? E esse lobby não existe. E aqui lobby no sentido bom, tá, gente? Porque o lobby é no Brasil que ele tem uma conotação totalmente negativa. Ele é muito bem aceito em outros países. O lobby o que é? É eu, a minha classe, ir lá no Congresso, falar com o meu representante, olha, você foi eleito para me defender e você tem que fazer isso. Né? Esse que é o lobby. Não é sinônimo de propina, lobby. Né? Então, essas pequenas empresas ou essas pequenas conglomerados não têm um poder de discussão. E aí me deixa um pouco também em dúvida com relação à amplitude e à capacidade de discussão desses pequenos. Né? Tomara que eles sejam levados em conta nesse ambiente de discussão. O que o Matheus falou, mas qual seria o impacto se tivesse alíquota menor? Na verdade, a discussão maior, principalmente dos prestadores de serviço, e se eu não me engano, teve uma reunião logo depois da reforma tributária, dessa entrega e primeira da reforma, teve uma reunião com a secretaria lá da economia, o próprio ministro, se eu não me engano, e os prestadores de serviço. Só que não sei o que rolou, porque não foi divulgado. Mas teve uma reunião para falar sobre isso, né? Porque o problema não é ter uma alíquota. O problema é que a alíquota está muito alta. Então, teoricamente, a gente vai pagar mais tributo. Né? A gente, até nós como consumidores, nós como prestadores, porque vai aumentar drasticamente a nossa alíquota, nosso serviço vai ficar mais caro. Ou a gente vai ter que diminuir nossa margem de lucro, né? Que muitas vezes já é baixa. E as indústrias, elas estão ganhando, porque tudo que elas comprarem, elas vão poder aproveitar. Então, essa que foi a discussão maior. O que poderia fazer? Poderia pensar numa alíquota diferenciada para
determinados serviços que não conseguem aproveitar crédito. Vou dar um exemplo para vocês, que a própria lei trouxe. Ou melhor, o projeto de lei. Os bancos têm uma alíquota de 5,8%. Não segue regra geral, tá todo mundo nos 12%. Os bancos estão com 5,8%. Por quê? Porque o banco segue o regime cumulativo, ele não vai poder aproveitar crédito de nada. Então, ele foi lá, ó, banco você vai pagar menos, mas você também não pode aproveitar. Então, poderiam pensar num formato, mas e querem simplificar? Gente, a simplificação, o simples fato de a gente unir 2 tributos já seria uma simplificação bem interessante. E o fato de tirar o que pode e o que não pode aproveitar crédito também. E aí diferenciar por setor, né, por setor econômico, que eu acredito que seria uma ideia legal aí para a gente pensar e até tributar menos consumo, né? Tira a tributação do consumo, bota a tributação na renda, que é o ideal aí do mundo tributário, de eficiência tributária em qualquer mundo, né? Qualquer país. Sim. E nas próximas etapas, acho que vão ter mais discussões sobre essa questão de transferir o pagamento de tributos do consumo para a renda. Né? Eu tenho curiosidade para saber quais são as próximas etapas. Não sei se você... As próximas etapas são, pelo projeto que a gente tem hoje. Próxima é IPI, então a segunda etapa é com relação ao IPI, eles vão discutir o valor agregado e a seletividade. Seletividade é tributar o produto mais essencial com a alíquota mais baixa e o menos essencial com a alíquota mais alta. Então, a gente tem a essencialidade hoje. No IPI, eles vão discutir isso, não sei o quê. Terceira etapa, imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física. Qual que é a ideia do governo? Diminuir a tributação da pessoa jurídica, tributar a pessoa física a distribuição do lucro. E aí, o que ele colocou? Vamos diminuir ou... na verdade, querem tirar a pejotização, né? Olha, não vira... Que eu falei no comecinho, né? Falei, a gente poderia fazer um planejamento tributário, todo mundo virar PJ e dar crédito ali para os prestadores. Mas se forem tributar lucro, vai dificultar um pouco isso, porque daí a gente vai ter que tributar o nosso lucro, né? De qualquer forma, teria imposto de renda da pessoa física. E também para deixar o dinheiro na empresa, para investir na empresa e tudo mais. E a última, então, são 4 etapas. A última é desoneração da folha de pagamento. Eu não sei se querem continuar com o CPRB, se vão mudar alguma coisa com desoneração. A folha de pagamento é muito tributada, isso é muito importante que tenha mesmo a desoneração. Então, essa seria a última etapa e a gente não discutiria mais as contribuições. Então, esse texto de lei teria que ser alterado lá pelo Congresso, né, na discussão. Sendo publicado, pronto, passou a primeira etapa, vamos para a segunda, vamos para a terceira. E assim por diante. Eu acredito que mesmo antes de sair uma lei definitiva, a gente ainda vai ter a divulgação das próximas etapas. Eu acredito, né? Não sei o que você acha, Fernando, mas eu acredito que vai acontecer isso. Eu acredito que eles podem até, inclusive, dividir as etapas entre as comissões e ir aprovando elas simultaneamente. Talvez eles façam isso. Mas as notícias já são o seguinte, né? As comissões não sabem se vão conseguir terminar os trabalhos dentro das comissões ainda este ano. Né? Ou seja, se as próprias comissões não vão conseguir votar essas análises, o plenário, a votação em plenário vai ficar para 2021. E eu não tenho dúvidas que essa reforma ela vai ficar para o ano que vem, por todo esse cenário que a gente traçou no início. Então, porque perdeu-se muito tempo, perdeu-se bem entre aspas, você vai lembrar bem, na aprovação do orçamento de guerra, né, por relação à Covid e tudo mais, então tudo paralisou. Então, agora que se voltou a discutir, depois da reforma da Previdência, veio a pandemia e agora nós temos essa nova discussão, essa nova grande discussão. O resto que se teve foi só discussão de pandemia, e auxílio, e ajuda de Estado e tudo mais, né? Mas eu tenho certeza absoluta, posso queimar minha língua, mas enfim, que isso só vai acontecer em 2021. O que não é ruim, viu, gente? Eu vou até deixar bem a minha opinião aqui. Esse tipo de reforma, tão ampla, tão drástica, tão importante para a República, não tem que ser feita em 3, 4 meses. Não deve ser feita em 6 meses. Pelo menos é a minha opinião, não sei o que você acha disso. Porque, você veja, a última grande reforma foi lá no governo militar. Eu, dando uma pesquisada aqui para a nossa live, a última outra reforma foi lá no Estado Novo, do Getúlio Vargas.
né? Então, para que a pressa agora? Tem que discutir, tem que debater, tem que ouvir os setores da economia, os setores sociais. E outra coisa, né, já que nós estamos aqui na reta final, as grandes polêmicas vão ser debatidas ou não vão? Né? Os impostos sobre grande fortuna, esse tipo de coisa. Não estou falando que sou favorável. Aliás, tem um amigo que, inclusive, toca na banda comigo, que ele é muito claro em dizer isso. Cara, você não pode tributar o sucesso. Você não pode tributar o sucesso da pessoa, porque isso aí quando você tributa o sucesso, palavras dele, Thiago Casagrande, beijo, Thiago. Esse tributo ao sucesso, você desmotiva a sociedade. Né? Porque você vai tributar o sucesso, você desmotiva. Essa é a opinião dele. E a outra Tem, questão, pode falar. uma frase, eu não lembro de quem, inclusive o Marcelo, ele mandou uma mensagem aqui agora, eu já vou responder isso, Marcelo. Ele estava numa aula que eu falei sobre isso. Eu não me lembro exatamente como que era a frase, mas ele fala, o autor fala sobre tributar grandes fortunas, é como você estivesse punindo aquela pessoa que trabalhou e juntou sua riqueza e tal, e alguma coisa nesse sentido. Sim, seria o prêmio por ser bem sucedido. Pagar, você vai... Mais ou menos isso. E eu coloquei na sala, eu coloquei na aula, foi super, super polêmico isso, porque a gente está falando de pessoas muito trabalhadoras que vão conquistando ali sua riqueza e vão ter um patrimônio bacana para ser tributado. Mas a gente também tem aquelas pessoas que enriquecem de outras formas e que poderiam, de repente, estar dentro do IGF, né? A gente tem projeto de lei do IGF, que é o Imposto de Grandes Fortunas, já tá... Nossa, o projeto eu acho que é do ano... Se não é desse ano, não, acho que é do ano passado. Tributar de 0,02, algo nesse sentido, ou 0,01. Patrimônio acima de tantos milhões, 50 milhões. E aí é como se fosse uma tabela progressiva, né? Quanto maior o patrimônio, chega lá num limite. Quer ver um exemplo? Desculpa, pode falar. Não, eu ia já mudar, pode falar você. Vamos dar um outro exemplo de uma distorção que a gente tem, é a tributação de, por exemplo, ITBI, essas coisas que você paga quando vai fazer inventário. A mesma alíquota que o cidadãozinho tem uma casinha lá, vai pagar para fazer toda o inventário dele, é o mesmo que um Orleans e Bragança, que herdou todo o império aí, é a mesma alíquota. Então, essa também é uma questão que entra no que você falou de esse que não trabalhou, que não é um industriário, mas é um herdeiro, que vive de renda há 300 anos, enfim. Muitas discussões que precisam ser trazidas. Essa questão do ITBI e tudo mais é um grande gargalo de informalidade. Por que a pessoa que mora não sei aonde lá e tem uma casinha e faleceu o pai, qual que é o interesse dela em regularizar se ela vai ter que dar, se ela não vai ter dinheiro para pagar o imposto? Ela não tem interesse. Então, esses contratos de gaveta, eles são estimulados por essa alíquota irracional, digamos assim. É verdade, é verdade. É o que o Marcelo falou. E a possível volta da CPMF? Ela não está dentro do que a gente está falando aqui dessas etapas, mas ela é um projeto também que não é desse ano, do ano passado. Inclusive, eu acho até que foi o próprio ministro da Economia que tratou disso. E ele fala de uma alíquota, né? Uma alíquotazinha pequenininha ali sobre a operação financeira. Não deve voltar, se voltar, não deve voltar com esse nome, mas eu acredito que pode ser que sim. É Marcelo o nome dele, né? Uhum. Você diz Marcelo, eu não sei qual que é a sua idade, mas certamente acho que eu bem mais velho que a Paola e tudo, mas a gente escuta a CPMF desde sempre, né? Quando a oposição qualquer oposição está fora do governo, que a oposição é contra o aumento de tributo. Virou governo, olhou aquela situação de calamidade financeira, meu Deus do céu, pega a CPMF da gaveta e coloca lá. Alguém tem que pagar essa conta aí. É a primeira saída dos governos. Bem isso. Fernando, você falou assim, vamos falar das questões polêmicas. A gente está indo para os 5 minutos finais, a gente não vai poder entrar em muitos assuntos super polêmicos, mas eu vou te dar um ponto de vista meu com relação ao que você falou, né? A gente não pode tributar, né? Tipo, igual os 4, TCMD, TBI, qualquer coisa que a gente fale. Comprou uma casa pequena, comprou uma mansão, herdou um sítio lá não sei onde, herdou um patrimônio gigantesco.
Então, as alíquotas, elas realmente são iguais. E aí, eu sempre falo também do sistema eficiente, né, que tributar renda, patrimônio e consumo, que a gente tem uma tributação completamente invertida. Mas eu diria mais, eu acho que a gente tem que partir de um conceito constitucional e que é muito bonito, que é capacidade contributiva, né? Trazer a capacidade contributiva. Quanto, meu filho, que você pode pagar? É isso, então beleza, você que ganha isso, você que tem o patrimônio que é esse, você vai pagar X%. O cara que tem um patrimônio um pouquinho maior, 2x, o outro 3, 4x. Então, eu acho que a nossa reforma tem que ir de encontro com a capacidade contributiva, que é o que a Constituição Federal fala que é distribuição de renda, aquela coisa linda e maravilhosa da filosofia aí do direito tributário. Eu vou deixar você falar, a gente tem 3 minutos só e fique super à vontade. Eu só queria agradecer o convite, o pessoal que está participando, e dizer que é bem isso. E eu sinceramente, vou ser bastante cético aqui. Eu acredito que essas mudanças, principalmente nesse ambiente político instável que a gente tem, não sei se isso vai ser algo de debate, espero que seja, e lembrar a todos, né, que a nossa Constituição, ela é uma Constituição solidária, ela é de repartição de riquezas, ela não é uma Constituição puramente liberal, do acúmulo total e individual. Basta ver que a gente tem quantos tributos chamados contribuições, que é justamente para repartir renda, financiar sistemas de saúde, por exemplo. Então, isso tudo tem que ser levado em conta na reforma. Por último, Paula, o que você me permite aproveitar aqui, o pessoal não desistir da democracia. Tá? Eu sei que tem muita gente que está aqui falando como cientista político, não desistam da democracia. O Brasil tem uma democracia intermitente, nós nunca tivemos mais do que 30 anos de democracia. Vamos chegar agora nós temos o quê? 32 anos da Constituição, é isso, né? Eu sou mais velho que a Constituição. A nossa democracia ela é jovem, ela está passando por diversas conturbações, mas ela vai sobreviver, e esse é o melhor dos piores sistemas, não tem outro. E convidar a todos para não desistirem do conhecimento político, porque a gente tem que... O que nós estamos fazendo aqui hoje é política, é debater, é conhecer, não tem nada mais bonito que isso, dividir o conhecimento, compartilhar, é isso, torcer para que seja de esquerda, seja de direita, nossos partidos lá, os nossos representantes debatam e a gente consiga chegar, se não numa melhor, numa ideal reforma, uma reforma de consenso. Se não for uma reforma de consenso, o ideal democrático foi preservado. É isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada, Fernando. A gente tem que ter uma justiça tributária, eu acho, e uma eficiência tributária, olhar o tributo como crescimento da economia, crescimento do cidadão, crescimento do Brasil, e não só como uma simples arrecadação. E para onde que vai tudo isso, né? Essa que é a questão, não é não pagar, é o que a gente recebe em troca. Gente, a gente está aqui, ó, o Instagram já está me contando aqui que a gente está com 1 minuto. Quero agradecer demais o Fernando, que topou aqui, foi... Não, vamos fazer semana que vem, porque tá todo mundo falando de reforma, vamos lá, e daí vamos... Decidimos aí em cima da hora, tive que trocar todas as datas que eu tinha. Quero agradecer a todo mundo que está aqui participando, obrigada ao Marcelo, obrigada ao Matheus, obrigada a Maísa, a Tanise, o pessoal que sempre está aqui participando, obrigada ao pessoal que mandou perguntas pra gente aqui. Alexandre, gente, passou aí, agora eu não consigo mais voltar, mas quero agradecer. E uma coisa importante, de fato, não desistam da democracia, não desistam de estudar, a gente tem que conhecer tributo. Porque todo mundo paga, a gente que paga, tá? Então a gente precisa conhecer aí quanto que a gente está pagando para poder falar de reforma depois. Tá bom, gente? Muito obrigada a todo mundo. Tchau, daqui a pouco vai acabar. Tchau. E quero agradecer vocês. Beleza, obrigada, tá, Fernando? Valeu, Paulo. Obrigado. Tchau, tchau, galera.